Paz do Senhor a todos nessa noite, amém, irmãos? Graças a Deus. Por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Por gentileza, versículo de número 28. É a terceira parte dessa série sobre inferno e céu. E vamos estar dando uma continuidade nesse assunto. E domingo, dando a quarta e a última parte dessa mensagem. E eu gostaria que cada um se esforçasse para convidar mais um para estar aqui. Eu tenho certeza essa mensagem evangelística irá falar muito forte aos nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 28. Quem achou, diga amém. Vamos para o texto sagrado. Hoje é culto de Santa Ceia, culto extraordinário por ser um culto à noite. Não sei se provavelmente mês que vem vai ser à noite, mas sempre é oficialmente o nosso culto pela manhã. A celebração da Santa Ceia. Diz assim o 28. E não temais aos que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno, diga comigo, a alma e o corpo. Toma os vossos assentos. É uma mensagem muito forte sobre essa parte, sobre céu e inferno. Uma pessoa escutando essa mensagem sobre céu e inferno, uma pessoa fez um seguinte comentário em uma publicação. Eu achei interessante isso. Guarde isso que eu vou dizer. Está escrito assim: não é qualquer um que pode ouvir esta pregação. A pessoa falando, não, eu passei mal, de crise de pânico terrível, dor do lado esquerdo, e nem olhei a pressão, sei que subiu muito, parei de ouvir antes que desse infarto. Se você não tem muita saúde, não ouça essa mensagem. A pessoa escrevendo. E eu gostaria de perguntar, quantos estão preparados para ouvir essa mensagem hoje? Diga amém, irmãos. Agora um aviso, quem tem problema de ansiedade, problema de coração, está com problema de cardíaco, coração batendo forte, cuidado. Aperte o cinto, irmãos, porque o que Jesus fazia, o que ele mais pregava era sobre o inferno do que o céu. Ele continua dizendo assim, no comentário. Eu achei muito interessante isso. Aí ele diz, repetindo, se você não tem muita saúde, não ouça. Mesmo que você seja um salvo, você vai ficar com dó de amigos e familiares que não te escutam, não querem nem saber do outro. Ele coloca o seguinte: mesmo você sendo um salvo em Cristo, entrará em um momento de choque em lembrar em que alguns amigos e familiares teve a possibilidade de ir para o inferno porque rejeitaram a sacrossanta, inerrante e poderosa palavra do Mestre. A cada entre 10 mensagens aqui no altar, se fossem entre céu e inferno, Jesus aproximadamente pregava 7 vezes sobre esse tema, inferno. Que eu acredito que é um tema, é um assunto que pouco ou quase não se escuta em cima dos altares de algumas igrejas pentecostais que não ministram, não pregam e não ensinam sobre isso. E Jesus ele falou muito sobre isso no seu ministério. Por que que Jesus ele focou nesse muito assunto? Aqui não estamos baseados na teologia ou na filosofia de Aristóteles, não estamos baseados em qualquer outra vertente. Estamos baseados em uma coisa que é a nossa bússola, a nossa regra de fé, é a inerrante e poderosa palavra do Mestre. É uma palavra tão poderosa
que foi feito um pouco tempo nos Estados Unidos uma pesquisa, tanto no Brasil, e a pesquisa era o seguinte: você sai pelos becos e sai pelas vielas, encontrando prostitutas e viciados, pessoas que estão nos submundos das drogas, e perguntam a elas se elas um dia já imaginaram sobre o inferno. Automaticamente muitas pessoas irão responder que nunca passaram na mente a palavra de ir, ou a possibilidade de ir para o inferno. 90% delas, a maioria, se perguntarem, mesmo indo em contramão da palavra de Deus, irão dizer: eu não acredito, eu não irei para o inferno. Nós temos duas realidades cruciais, e eu tenho que acreditar nisso. Eu não acreditando também se tornar, e é uma realidade. Primeiro, do céu, e segundo, do inferno, que é o dano da segunda morte. E eu tenho que crer que eu sou salvo em Cristo Jesus. Não precisa me responder. Eu acredito que em algum momento na nossa imaginação, na nossa mente, no nosso coração, desce aquela sensação de pergunta para nós mesmos: será que eu sou salvo em Cristo Jesus? Será que se eu realmente morrer agora, eu entrarei no céu, entrarei para o gozo eterno? Se há alguma pergunta relacionada que se faz internamente no seu interior, eu acredito que já é um toque do Espírito de Deus nos despertando relacionado a isso. Porque se eu não acredito que eu entro a possibilidade de estar entrando no céu, então há uma possibilidade de 99,9%, todas as chances então de eu estar indo para o outro lado. E esse outro lado se chama o dano da segunda morte, que é o lago de fogo, o inferno. E se eu tenho na mente que de repente eu não sou meio salvo, que eu estou em dúvida em alguma situação, é momento de despertar, de abrir os olhos espirituais e de se atentar para isso. Perguntaram a Jesus: Senhor, quem entrará na mansão celestial? Ele diz: Jesus, poucos entrarão pela porta estreita, mas entrarão pela porta larga multidões e multidões. Não tem como numerar essas multidões. E uma coisa que o nosso mestre, o nosso Jesus, ele nos ensina nas Sagradas Escrituras, que o eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, disse bem claro nas suas Escrituras que as multidões que irão descer aos passos largos ao inferno não são pessoas que serão lançadas pelo próprio Deus, são pessoas que irão com as suas próprias pernas para lá. Por quê? Jesus disse que a luz veio para os homens, mas os homens a rejeitaram, amando mais as trevas do que a luz. Vivemos em um século 21 em que as pessoas estão sendo engordadas os seus egos, sendo engordados as suas paixões, inflamando-se a cada dia e esquecendo que essa pessoa está tão próxima de duas coisas: ou do céu ou do inferno. O inferno, ele está tão próximo da gente, como o céu também, ele está tão próximo da gente. E para chegar nesses dois destinos, nesses dois lugares, só basta morrer. E para morrer só basta estar vivo. Na quinta-feira teve o culto, eu fiquei ali no meu canto. Eu comentei com a Camila, depois eu comentei com o irmão Ataíde. Eu falei assim, veio no meu pensamento: você pensou, se perdi minha mãe tem um mês e pouco, eu pensei na pessoa do João Batista, o vereador Broinha. Pensou se o vereador, Deus me livre, morro. Quando veio, uma hora depois, veio a notícia que ele deu a entrada no hospital. Com mais uma hora ele morreu. Foi um baque. Quem soube aqui que o vereador, conhecido como vereador Broinha, faleceu, morreu? A maioria passou na televisão. Eu acho que não acontece isso dentro do município de Cariacica por muito tempo, né, Karina? De um vereador, na sua exceção, na sua jornada,
falecer no meio, nem no meio, no começo da sua segunda reeleição. Foi um baque para muita gente. Ninguém esperava. A esposa, filho, ninguém esperava. O homem, ele estava no auge de um dos seus melhores momentos. Um projeto aprovado de 40 anos correndo atrás. O governador Casagrande, do estado do Espírito Santo, assinou a liberação da emenda da Lagoa Espelho d'Água, no bairro Aparecida. E ele estava tão emocionado, tão empolgante com aquilo ali, que como se tivesse ganhado ganhado um planeta, um mundo. Com todo mundo que ele conversava, ele dizia: compartilha isso, compartilha isso, compartilha isso. E lá na Câmara dos Vereadores, a homenagem a ele, o prefeito colocou o nome, saiu no diário oficial, até coloquei nos meus status, dizendo que a lagoa se chamará a lagoa do nome do vereador Broinha, João Batista, em homenagem a ele. E aí, a vida se foi, acabou. Conforme Hebreus capítulo 9, a partir dos versículos 28, ali nós vamos estudar nas próximas séries da escola bíblica esse tema de Hebreus, que após a morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Então a morte, ela está onde, pastor? Ela está tão próxima da gente como a gente nunca imaginamos. Então Jesus, ele enfatizou muito sobre isso, ele pregou muito sobre isso, falando sobre esse tema de muita importância e que para muitos são desconhecido, ou para muitos que pouco se importa com esse tema de tão importância que é esse assunto. E Jesus no Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 28, ele vem dizendo um tema muito importante: não tema aquele que tem o poder de matar o corpo, mas antes temei aquele que tem o poder de matar o corpo e também de lançar a alma no inferno. O que é a alma? É o centro das emoções. O que é a alma? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Em muitos velórios vocês vão ver esse texto dizendo o seguinte: que o corpo desce à terra, mas a alma, ela sobe para quem? Para Deus. Então entendemos que a alma, ela é um ser vivente. Ela não vai morrer. A alma, ela é eterna. E a pergunta que eu poderia fazer para mim, ou cada um fazer para si mesmo: o que eu estou fazendo com a minha alma, com o meu espírito? Todas as nossas decisões no mundo exterior irá refletir na alma, no nosso espírito. Será que nós estamos edificando o nosso espírito, a nossa alma, ou estamos somente engordando os nossos prazeres, as nossas satisfações, somente aqui na terra, e pensar que somos eternos aqui na terra e que a morte nunca irá chegar, e que quando chegar a morte, tudo acabou? Como foi falado o texto, de Lucas capítulo 16, versículo 22, sobre o rico e o Lázaro. O rico, ele morre. Jesus deixa uma parábola que eu vou terminar ela, dando essa continuidade domingo que vem, falando sobre o rico e o Lázaro. E o rico vai para o lago de fogo, ele vai para o inferno. E lá no inferno ele diz uma coisa que me chama muito a atenção, guarde isso. Lá no inferno o rico diz: eu só quero uma oportunidade para mim descer na terra, pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. E esse rico tinha quantos irmãos na terra? 5 irmãos. Ele estava dizendo o seguinte: o que eu estou vivendo aqui, eu não desejo para ninguém. O que eu estou vivendo aqui, eu não quero que ninguém venha para cá, porque é um lugar de tormento, é um lugar horrível.
Sabe qual é o desejo? O que dá a entender com esta parábola é que o Senhor, o nosso mestre Jesus, ele está ensinando o seguinte: que muitos, os que descem a esse lugar, ao mundo dos mortos, nesse momento, ou de alguma forma, não sei como explicar, porque é um assunto muito profundo, é algo muito espiritual, ou direto ou indiretamente, aqueles que descem a esse lugar estão desejando nesse momento que ninguém chegue a esse lugar. Eu acredito que muitos que estão lá no inferno desejariam, que queriam ser nesse momento os missionários, os pregadores do telhado, queriam ser os evangelistas, os obreiros, para poder anunciar e dizer: não venham para esse lugar, não venham para esse lugar, porque esse lugar é terrível. E como bem sabemos que o lugar do inferno é um lugar de punição eterna para o diabo e seus anjos. E muitos que seguem a esse sistema irão inaugurar esse lugar, que é o lago de fogo, aonde Jesus disse que vai haver ranger de dentes, sofrimento. E esse tema vai continuar semana que vem para poder encerrar, que é um assunto muito profundo, muito impactante. Agora, por que muitos não pregam isso nos altares das igrejas? Porque essa mensagem não atrai multidões. Essa mensagem não é de se agradar ninguém. Essa mensagem não é que faz ninguém pular, ninguém se alegrar. Essa mensagem não faz ninguém arrebentar, fazer acontecer. Pelo contrário, essa mensagem nos faz confrontar a nós mesmos e fazer o seu autoanálise e dizer: o que eu estou fazendo com a minha alma, com o meu espírito? E nessa noite está sendo anunciado esta palavra e dando esse despertamento para todos aqui nessa noite. Cuidado, porque o céu, tanto o inferno, ele está tão próximo da gente como nunca imaginamos. Agora eu quero perguntar: quem sente o céu bem pertinho de você aqui nessa noite? Algumas visões relacionadas a algumas religiões que abordam sobre esses assuntos. Primeiro, guarde isso aqui. Eu estava analisando e é bem interessante. A encarnação tem sido uma visão popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec tem o seguinte lema: nascer, diga comigo, nascer, morrer e renascer, e progredir sempre. Esta é a lei. As escrituras não nos ensinam assim. Antes ela diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez só. Depois disso segue-se o juízo final. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O que diz essa doutrina espírita? Que o homem ele vai morrer, vai reencarnar, vai renascer e vai viver múltiplas vezes. E o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Diz assim comigo: é dado ao homem morrer uma vez. Diga, e depois segue-se o juízo final. O homem não vai viver 2, 3 vezes na terra, ele vive uma vez só. Inclusive eu quero deixar bem claro aqui: você não vive 2 vezes na terra, você vive uma vez só. Tu não vai ter 2 oportunidades, você só tem uma oportunidade. O que você fizer aqui está feito, não vai ter outra oportunidade. Você não vai vir numa outra encarnação para florescer e dar continuidade em outras pessoas. Não existe isso. É uma doutrina de demônios para colocar na mente humana que o inferno simplesmente ele é uma coisa alegórica da mente, é uma ficção da mente, que isso não existe. Morreu, você vai viver de novo e vai vir o nome de outra pessoa. Tem gente que às vezes é até evangélico, mas não entende muito esse assunto. Acredita que às vezes ele olha para ele, ou alguma pessoa desentendida da Bíblia, de repente olha assim:
no meu passado, eu acho que eu era um empresário de muitos bilhões na conta. Ou no outro passado meu, eu era um homem. Ou no outro passado, eu era uma mulher. Ou nasci num berço muito pobre. Ou no outra vez, eu nasci na África e agora nasci no Brasil, encarnei. Cuidado, mentira do diabo. Já viu um flash que dá na nossa mente, que você para e que às vezes você parece que você está refletindo, que você parece que já viveu aquele momento ali? É a nossa mente tentando achar, fazer, te driblar você, te dar ali um drible em você, para você colocar no seu coração, dizer o seguinte: opa, eu acho que eu já vivi anos atrás nesse lugar aqui. Que já aconteceu isso já, não precisa levantar a mão não, irmãos. É assim, não é, irmãos? Aí sabe o que o diabo faz? É desse jeito, rapaz. Você vai vir em outro corpo. Se você vem homem nessa geração, na outra geração você vai vir o quê? Mulher. Está amarrado em nome de? Está amarrado em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Eu comentei outro assunto aqui semana passada sobre o purgatório. Esta é a doutrina esposada pelos catolicismo romano, de fato a não ser o livro apócrifo de 2 Macabeu 12:46. As escrituras não reconhecem tal doutrina, o que ela ensina. Ouçamos o que o catecismo católico: os que morrem na graça, na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantia a sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obterem santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Mas é assim que as escrituras diz? Não, após a morte segue-se o juízo final. Diga comigo, não existe purgatório. Porque se existisse o purgatório, Jesus falava o quê? Vamos fazer prece para o rico ele sair desse lugar para vir para outro lugar bom. Foi assim que aconteceu? Não. O que Jesus ensinou? Quem está do lado de cá não pode atravessar para o lado de cá, para o lado de lá. E meras outras palavras que temos aqui ensinando sobre esse tema de muita importância. E o Senhor Jesus, ele deixa bem um alerta para nós, que o fim ele é chegado. E o diabo ele desceu no nosso meio com uma grande fúria, tentando tragar quem pode. O diabo ele não brinca de ser diabo. Ele nunca vai brincar. E se tem uma coisa que ele é enganador, diga comigo, enganador. Se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem, é colocar na mente humana, é que tudo isso não existe, que tudo isso é passado, e que tudo isso é meramente ficção da mente humana. Em todas as mensagens bíblicas de Jesus no Novo Testamento, mais de 28, aproximadamente 28 vezes ele pregou falando sobre o inferno. E essa palavra inferno, ele falou sobre o Geena. Diga comigo, lago de fogo. Diga que arde de dia. Diga aí de noite. E essa palavra, Jesus estava se referindo ao Geena, ao lago que é ao norte de Jerusalém. Explico isso aqui semana que vem. Falando desse fogo que queima 24 horas. Os corpos em estado de putrefação são colocados ali, queimados 24 horas. Jesus está falando sobre o ranger de dente, de dor, sobre coisas horríveis e terríveis, e terríveis, e terríveis, e terríveis. Eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder aqui para mim. Quantos já pensaram, quantos de verdade, se um dia se partir dessa terra, sobre alguma possibilidade de fazer essa pergunta para si mesmo, de ir para o inferno? Quantos que de repente já pararam para analisar isso? Porque muitos querem só ir para o céu. Todo mundo só lembra do céu, mas esqueceram do outro lado de lá.
Deus, Ele conhece as obras de todos. E naquele grande dia as obras serão reveladas diante do céu, porque todas as coisas estão patentes e nuas diante dos olhos de Deus. Perguntaram ao Senhor: Senhor, são muitos que se salvam? Jesus falou: são poucos. Você tem que insistir para a sua salvação. Você tem que brigar. Você tem que lutar. Você tem que guerrear contra as suas vontades próprias. E começar a ver sobre esse assunto. E começar a dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda, me fortalece. Porque eu quero caminhar ao céu. Porque foi lá que o Senhor foi preparar a sua mansão celestial. Para mim e para todos aqueles que nele creem na vida eterna em Jesus de Nazaré. Quantos creem assim? Digam amém, Jesus. Digam graças a Deus. Foi aquilo que Pedro diz: o que é nossa vida? É como um vapor que aparece, como um vapor que aparece e desaparece. É um vento. Assim é a nossa vida, que estamos aqui hoje, mas amanhã ou daqui a alguns minutos não sabemos o que pode acontecer. E o rico, ele continua dizendo o seguinte: deixa eu lá pregar para os meus irmãos. Jesus falou assim: olha, não pode, não tem como mais, não existe possibilidade. Se não acreditam nos que aqueles que pregam na terra, tão menos, tão pouco acreditarão daqueles que saíram de lá para vir para esse lugar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E tenha certeza de uma coisa: em cada 10 pregações aqui, se fosse Jesus nesse altar, de 6 a 7 vezes ele falaria mais desse tema do que do céu. O que nós estamos fazendo com a nossa alma, o que nós estamos fazendo com o nosso espírito. Qual é a razão de Jesus ter morrido por nós? Qual é o propósito dele ter ido para a cruz? Sabe que algumas outras religiões ensinam que na verdade será tudo destruído e que o inferno não existirá, vai virar pó, vai acabar. Mas por que o propósito de Jesus ter morrido na cruz então por mim e por você? Qual é o propósito? Foi para nos livrar da condenação eterna. Foi para nos livrar e nos dar vida eterna na presença dele. Quem pode aplaudir Jesus bem forte?